Existem alguns paradigmas que precisam ser, eu não diria quebrados, mas pelo menos trazidos à tona. Hoje em dia, a palavra feedback ela é extremamente ventilada nas empresas. Se fala muito em feedback, se fala muito sobre a importância do feedback. Eu diria até que hoje em dia quem trabalha no meio corporativo, principalmente dependendo da esfera hierárquica, se já não está na esfera somente operacional, precisa saber sobre feedback, e eu digo ainda além, que se ouvir a palavra feedback e dizer que não gosta de feedback, isso é quase que um pecado capital, né? Porque hoje é nítida a importância que o feedback, a prática do feedback tem no contexto corporativo. Entretanto, se nós formos aos bastidores do feedback, realmente, há algumas linhas que precisam ser tratadas. Primeiro, não todas as pessoas gostam de receber feedback. Isso não é uma máxima tão verdadeira assim. Muitas pessoas dizem que gostam de receber feedback porque talvez seja o mais praticável dentro das empresas, não soaria bem dizer que não gosta de receber feedback. Mas nem todas as pessoas gostam de receber feedback, e há algumas explicações para isso. Eu não estou dizendo que isso é imaturidade do profissional necessariamente, há algumas explicações para isso. Primeira delas, comprovada já por meio de pesquisas. Os povos latinos têm um pouco mais de dificuldade de receber e conceder feedbacks. E isso vai ao encontro da cultura. A tendência é que os povos latinos, eu não estou falando apenas latino-americanos, mas os povos latinos, de modo geral, têm um pouco mais de dificuldade em conceder e receber feedbacks, porque a tendência é que isso seja levado para o lado pessoal. São povos de uma cultura, em sua maioria, muito mais humana, de maior proximidade do que, por exemplo, a cultura norte-americana, ou a cultura inglesa, ou a cultura russa, e assim por diante, outras tantas culturas orientais que nós poderíamos também citar. É muito comum, quando nós vamos a algumas empresas, dependendo da cultura, nós vermos a prática de feedback mais assertiva, mais comum, ou ela mais cuidadosa, no sentido de as pessoas têm meio dedos para falar com o outro em relação ao feedback, não gostam, parece que fica uma relação meio esquisita. Segundo ponto, além da cultura, existe um despreparo enorme das pessoas para conceder feedbacks. E isso faz com que a experiência de receber feedbacks não tenha sido, para quem já recebeu, na maioria das vezes, uma experiência tão satisfatória. A tendência é que, pela inabilidade das pessoas em concederem feedback, e aí não estamos falando apenas de gestores, estamos falando de modo geral, mas principalmente, claro, gestores, líderes que concedem um feedback com uma base hierárquica. A inabilidade dessas pessoas torna o feedback realmente uma experiência extremamente desgastante para as pessoas. Terceiro ponto, né? Primeiro ponto, cultural. Segundo ponto, despreparo de quem concede o feedback. Terceiro ponto, despreparo de quem recebe o feedback. As pessoas não estão muito habituadas a receberem o feedback, não há uma cultura de feedback em muitas empresas, e aquilo que não é uma cultura não se torna um hábito dentro do dia a dia daquele profissional. Por consequência, quando há isso, para ele é uma coisa que foge à risca do que ele faz no dia a dia. E ele não gosta de receber feedbacks, por quê? Porque normalmente é um feedback só. É um feedback por ano, então o funcionário, o colaborador, ele se chateia, ele fica pé da vida, porque às vezes ele recebe uma nota que é menor, que foi isso que nós conversamos, do que a que ele concedeu a si mesmo em autoavaliação, e na hora da explicação, na hora do tete-a-tete, o gestor vai dar os feedbacks a respeito dos pontos de melhoria. E muitas vezes o que o colaborador pensa poxa, mas ele não precisava ter me dado uma nota baixa assim. Ele poderia ter corrigido, ele poderia ter me avisado que ele estava descontente ou que eu precisava corrigir a rota no meio do caminho, que eu precisava corrigir o trajeto no meio do caminho, não precisava ter esperado um ano. E aí a gente pensa, poxa, mas se o gestor deu uma nota não muito boa na avaliação de desempenho, é porque o colaborador não estava produzindo adequadamente. Perfeito. Mas se ninguém disser isso a ele, ele não tem como descobrir. Nós não podemos nunca partir do pressuposto que as pessoas têm de entender isso.